Olá, você é daqueles que está no final do seu curso, mas não faz a mínima ideia de por onde começar a sua monografia? Seu orientador é aquele cara que você vê uma vez por mês, aqueles 15 minutinhos que ele para sentar com você e você continua sem entender para onde vai? Pois bem, então fica comigo que o foco do vídeo de hoje é justamente eu te dar umas dicas preciosíssimas de como você fazer o planejamento da sua monografia, tá ok? Antes de mais nada, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe com aquele seu colega de faculdade que também está perdidaço e vamos que vamos! Antes de você sair aí copiando aquela frase da página 52 do livro que você achou bonitinha, sem saber o porquê que você vai fazer isso, que você está preenchendo só porque o teu professor falou que tua monografia tem que ter pelo menos 50 páginas de conteúdo, calma um pouquinho. Você já parou para pensar, afinal de contas, o que é uma monografia? Pois bem, a monografia é um trabalho acadêmico que apresenta o resultado de uma investigação. É um trabalho relativamente simples, é claro, é o terror de todo universitário, porém, quando ele faz uma vez que pega o jeito, daí para frente a gente percebe que o negócio é simples. A grosso modo, o que é? Eu vou fazer uma análise, uma investigação e vou verificar se o que eu estou analisando está de acordo com o que a teoria já fala a respeito do assunto. É simplesmente isso. Um fato e a teoria. A teoria se aplica ao fato, a teoria se aplica ao que eu pesquisei. Então, essa que é a essência da monografia. E o que acontece? Muita gente já sai ali de maneira desenfreada, correndo atrás de escrever, mas sem saber o porquê escrever. Então, o que acontece? Eu vou tentar explicar rapidinho a estrutura do planejamento de uma monografia para vocês, para que dessa forma esses elementos fiquem muito claros para vocês. Lembrando que a ideia desse vídeo não é falar sobre elemento pré-textual, elemento pós-textual, formatação ABNT, não é nada disso. Isso é motivo para outro vídeo. É só a gente saber como organizar nossas ideias para poder embasar o nosso trabalho. Até porque o que acontece? Sem esse planejamento, acontece aquela situação de eu crio um tema e de repente eu faço uma versão, faço duas, faço três. A minha primeira versão é a importância dos legumes para a saúde da pessoa e depois de 50 versões e muita dor de cabeça, meu resultado final é o impacto econômico do carnaval na cidade de Barra do Corda, no estado do Maranhão. Percebe que a gente perde muito tempo com essas mudanças de tema justamente por não ter um norte? E o que eu vou falar para vocês é justamente essa essência. Como é que a gente tem um norte de uma monografia? Primeiro passo, o tema. E o tema geralmente é algo que a gente tem uma afinidade maior. A gente faz um curso, 4, 5 anos, alguns fazem um curso tecnólogo, um técnico, enfim. E geralmente a gente tem uma afinidade com alguns temas específicos. Por exemplo, eu gosto de falar de educação. Então um tema para mim seria interessante falar sobre educação. Só que tem um detalhe, o que eu sempre falo para os meus alunos? Delimite o tema o máximo possível. Quanto mais amplo for a sua ideia, mais trabalho isso vai te dar. Eu sei que muitas das vezes a gente pensa, minha monografia vai mudar o mundo, então eu vou escolher um tema galáctico. Então tente delimitar. Por exemplo, educação é muito amplo. Mas se eu falar, não, então eu vou falar de metodologias ativas da educação. Ainda é muito amplo. Então eu vou falar da aplicação de metodologias ativas de educação nas escolas de educação profissional. Ponto. Agora eu delimitei. Se eu quiser delimitar mais ainda, eu coloco o caso da escola XYZ. Pronto, delimitei o meu tempo, é muito mais fácil eu raciocinar nessa linha de pesquisa. Delimite o seu tema. Ok, eu já tenho uma ideia de tema. Mas qual a importância desse tema? E aí eu entro no segundo tópico, a justificativa desse tema. O porquê que você escolheu esse tema? Qual o impacto desse tema na sociedade, no meio acadêmico, para as organizações? E aí quando eu falo a utilização de metodologias ativas de educação na educação profissional, por que eu escolho esse tema? Porque estudando sobre metodologias ativas, a gente pode tentar melhorar a educação nas escolas de educação profissional, porque tem pouca teoria acerca desse tema, então eu vou criar mais um instrumento teórico de pesquisa.
Por quê? Porque eu quero melhorar a qualidade das aulas na escola onde eu atuo. Perceba que eu estou colocando um porquê, eu estou justificando o porquê que esse tema é importante. Então, primeiro passo, você escolheu um tema. Segundo passo, você determinou o porquê que esse tema é importante. Você está justificando a sua escolha. Só que tem um pequeno detalhe. Monografia não é aquele trabalhinho de pesquisa que eu pesquiso o que é educação profissional. Ponto. O que é metodologia ativa de educação? Não. Monografia, eu quero saber onde é que eu posso aplicar esses conceitos e se na prática acontece o que os teóricos falam. Então, como é que a gente descobre esse desenrolar? Com um problema. Então, o terceiro passo é determinação do problema. Se eu já tenho um tema, já sei o porquê que eu quero falar desse tema, qual é uma problemática que eu posso criar em cima desse tema? Por exemplo, no caso que eu estou falando de metodologias de educação, o problema geralmente ele vem com uma interrogaçãozinha no final. E por que ele é muito importante? Ele tem que ser muito claro desde o início do trabalho. Porque o objetivo é justamente você resolver esse problema. No final, lá nas considerações finais, você vai responder essa pergunta. Por exemplo, eu posso colocar: é possível melhorar a educação nas escolas de educação profissional utilizando metodologias ativas de educação? Pronto, eu tenho um problema. O problema é se é possível melhorar aí as aulas nesse tipo de escola. Logo, no final do meu trabalho, nas considerações finais, com base no que eu pesquisei, com base na teoria, eu vou dizer, é possível ou não é? Pronto. Ah, é possível porque o autor falou isso, aquilo. É possível porque na escola a gente fez tal e tal teste. Percebe o quanto que é importante a gente ter esse problema desde o início? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que escreve 50 páginas de embasamento teórico e não sabe nem por quê. Não sabe nem a que problema ele quer resolver. Então, foque nesse problema. Ok, se eu tenho um problema, todo trabalho tem o quê? Um objetivo. Então, a gente começa a falar um pouquinho de objetivo geral. Se você já tem um tema, você sabe por que esse tema é importante, você já criou uma problemática sobre isso. Então, qual que é o objetivo do seu trabalho? Demonstrar se a utilização de metodologias ativas nas escolas de educação profissional melhora o desempenho dos alunos. Pronto, esse é o meu objetivo geral. A ideia do meu trabalho é fazer essa demonstração. É demonstrar se é possível ou não eu melhorar as práticas de ensino utilizando metodologias ativas. Só que isso ainda é muito amplo, é por isso que se chama objetivo geral. E como é que eu melhoro isso? Eu crio objetivos específicos. O que são os objetivos específicos? O passo a passo para eu poder chegar no objetivo geral. Se eu quero demonstrar se as metodologias ativas elas melhoram o processo de ensino, aprendizagem dentro de escolas de educação profissional, o que eu preciso saber? Pesquisar sobre metodologias ativas. Ou seja, eu já tenho um tópico do que eu vou ter que pesquisar. Eu vou precisar de artigos científicos que falem desse tema, de livros que falem sobre metodologias ativas. Só que é só sobre isso que eu vou falar? Não, eu vou falar de educação profissional. Então, eu tenho um outro objetivo específico, pesquisar sobre educação profissional. Então, eu vou pesquisar artigos e livros que falem sobre esse tema. O que mais? Eu preciso demonstrar se essa aplicação dessas metodologias ativas vão fazer sentido dentro de uma escola de educação profissional. Então, perceba, eu pego um objetivo geral, uma ideia macro e traduzo em pequenos objetivos. E por que isso é tão importante? Porque esses pequenos objetivos que vão servir de norte para o nosso embasamento teórico, para aquele referencial teórico. O que é que eu tenho que escrever no meu embasamento teórico? Teorias, ou seja, vou pegar livros, vou pegar artigos que vão justamente explicar esses detalhes. Esse embasamento justamente vão explicar esses objetivos específicos. Aí tem um detalhe, eu tenho o meu tema, tenho minha justificativa, tenho o meu problema, objetivo geral e específico. A gente também tem a metodologia. E o que é a metodologia? A grosso modo, que a gente vê uma linguiça, né, a galera falando de metodologia, mas a grosso modo, é como é que tu vai fazer para provar isso. Por exemplo, eu não quero provar se o uso de metodologias ativas melhora a educação, né, de uma escola de educação profissional. Então como é que eu vou fazer isso? É um estudo de caso? É uma pesquisa de campo? É um questionário? É uma pesquisa meramente bibliográfica? Perceba, é como é que eu vou fazer para poder atingir o meu objetivo. Pois bem, note, isso que eu estou falando para vocês é o básico, é o essencial. A primeira coisa que você tem que fazer em qualquer monografia é determinar cada um desses passos. Quando isso estiver muito claro,
Daí pra frente começa a parte chatinha, né? Que é ir lá nos livros, copiar os artigos. Agora começa a fazer mais sentido. Quando eu pego uma referência, quando eu faço uma citação, quando eu coloco uma ordem lógica dentro do conteúdo que eu estou escrevendo. E eu sempre falo pro pessoal, galera, dediquem tempo com essa introdução. Dediquem tempo para elaborar esse projeto de monografia, porque se você fizer isso fechadinho, seu trabalho vai ser muito mais eficiente. Você não vai perder tempo escrevendo 10 páginas que depois o teu professor vai mandar tu apagar. Tu não vai perder tempo fazendo um questionário que tu nem sabe exatamente para quê e nem onde vai ser aplicado. Quando você perde tempo elaborando esse planejamento direitinho, a sua ação ela é pontual. Depois aí você vai trabalhar indo diretamente ao objetivo proposto no seu trabalho. Pois bem, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês, eu espero que essas dicas tenham sido de valia. E é claro, dependendo aí do desenrolar aí das nossas relações aí, talvez a gente produza vídeos aí falando do passo a passo, sobre formatação, talvez a gente faça vídeo falando um pouquinho aí sobre o embasamento teórico, considerações finais, enfim. Mas a ideia que eu deixo para vocês é essa, pensem no planejamento da monografia antes de sair escrevendo aí, de sair pesquisando de maneira aleatória, sem sentido, para que vocês não percam tempo. Depois que vocês pegarem esses macetezinhos aí, vocês vão ver que monografia é um negócio simples, é trabalhoso, porém é simples. No mais é isso, obrigado aí por ter ficado comigo até agora e tchau, tchau.